Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos da comunidade católica Obra de Amor, sejam todos muito bem-vindos nesse momento de reflexão da palavra, para que esse instante e essa reflexão possa ser para nós, para mim e para você, um verdadeiro sinal de esperança por parte de Cristo, nosso Senhor. Ó bom Deus, que apesar de nossa pequenez, dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, também possamos amar todos os nossos irmãos. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós meditamos o Evangelho proposto pela Santa Igreja no seu calendário litúrgico, que é o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, do versículo 14 ao versículo 23. E é uma passagem muito direta no ensinamento de Jesus que, com toda certeza, foi muito adequado para os judeus naquele momento em que ele estava se revelando, que a sua verdade estava sendo revelada pelo coração do próprio Senhor para nós, seres humanos, mas também muito atual e pertinente para nós hoje. Nós que somos chamados a vivenciar o amor, somos chamados a vivenciar nossa coerência com a fé que professamos. Então que nós possamos meditar com muito carinho, com muito zelo e com um coração dócil aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Alguns, porém, disseram: é pelo poder de Beelzebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, ele disse-lhes: todo reino dividido internamente será destruído. Cairá uma casa sobre a outra. Ora, se até Satanás está dividido internamente, como poderá manter seu reino? Pois dizeis que é pelo poder de Beelzebu que eu expulso demônios. Se é pelo poder de Beelzebu que eu expulso os demônios, pelo poder de quem, então, vossos discípulos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo poder de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus já chegou até vós. Quando um homem forte e bem armado guarda o próprio terreno, seus bens estão seguros. Mas quando chega um mais forte do que ele, o vence, arranca-lhe a armadura em que confiava e distribui os despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo espalha. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, é um ensinamento muito propício para nós hoje a mensagem desse Evangelho. Até entendemos que quando Jesus foi se revelando, havia uma surpresa, pois não era a forma que o Messias era esperado. Os judeus, e deixa muito claro isso a pessoa de Judas Iscariotes, que traiu Jesus, se arrependeu, mas caiu no desespero e foi isso que o levou a se suicidar e a não desfrutar da misericórdia do Senhor. Nós vemos que eles, como era até natural, esperavam um Messias, um ungido, que trouxesse um poderio militar ao povo de Deus, justamente para se opor à escravidão
e aos exílios, às intervenções externas que foram constantes na história de Israel. Israel foi um povo muito guerreiro, teve que enfrentar várias situações de dominações pelos outros povos que habitavam as redondezas. Houve os exílios nos quais eles foram subjugados, escravizados, humilhados. Então, havia necessidade de se ter a esperança de um Messias que reforçasse, que renovasse, que restaurasse a própria identidade nacional perante os povos que estavam ao redor. Contudo, o Messias que era predito e que se concretiza na pessoa de Jesus vai muito além. Ele diz que o reino dele não é desse mundo, que na verdade ele queria restaurar não apenas a identidade nacional de Israel, mas restabelecer o vínculo original da relação de Deus com nós, seres humanos. Tudo por graça, nada por iniciativa nossa, mas tudo por iniciativa dele. E nesse momento nós vemos que Jesus, como Todo-Poderoso, como o Senhor, aquele que tem autoridade, expulsa os demônios. Mas o coração de muitos dos judeus era tão duro, mas tão duro, tinha uma repulsa tão grande a Deus, que buscava qualquer tipo de fundamento, mesmo que não fosse lógico, mesmo que não fosse razoável, para apenas expor o ódio, a oposição que eles tinham em relação a Jesus, a ponto de dizer que ele expulsava os demônios pelos demônios, por força de demônios. Ora, é uma coisa completamente ilógica e sem razão, mesmo para pessoas que professavam uma fé, que era a fé de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas que se perdia nessa sua dureza, nessa sua, para talvez uma palavra até mais condizente com esse nojo que eles tinham por Jesus, justamente porque seus ensinamentos não se assemelhavam com aquilo que eles acreditavam que seria o Cristo. E Jesus, de uma maneira extraordinária e com autoridade, fala: todo reino que se divide entre si é destruído. Ora, não pode ser. Como que o reino do demônio, de Beelzebul, vai se sustentar se eu estou expulsando demônios pelo poder de um demônio? Ou seja, é ilógico. Não havia razão de ser. E muitos, até para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Queridos irmãos e irmãs, havia uma contradição muito grande quando Jesus veio e que realmente inovou a percepção do que seria o Messias. Porque, na verdade, Deus fez mais do que eles esperavam. Deus foi infinitamente mais do que eles esperavam, porque Jesus não é apenas um profeta, não é apenas uma pessoa ungida de maneira especial pela presença do Espírito Santo de uma maneira mais profunda e diferenciada. Jesus Cristo é o próprio Deus, é o Deus encarnado. Quando ele diz, eu e o Pai somos um, demonstra que Jesus tem a mesma natureza divina de Deus. E o que serve isso para nós hoje? Bem, vivemos num mundo em que muitos têm repulsa, nojo, abjeção por Jesus. Como se Jesus fosse um nada, fosse alguém que merecesse ser extirpado, aniquilado da história da humanidade. Pois bem, isso não será possível porque ele, sendo Deus, dividiu a história entre o antes dele e o depois dele. Qualquer pessoa que hoje diga a data de hoje, o ano, a data, esse ano que nós estamos vivendo é o ano de 2023 depois de Cristo. E isso se espalhou pelo mundo pela força, pelo poder de sua autoridade, de sua presença. Para nós hoje o que vale também
no ensinamento muito propício é: nós estamos contribuindo para o reino de Deus? Porque um reino que se divide entre si, que se contradiz, é destruído. Eu e você não somos a igreja como um todo, mas nós somos um membro desse corpo místico. Nós temos a graça de participar com Cristo, que é a cabeça, do corpo místico, que é a igreja. Se eu e você estamos contradizendo aquilo que o Senhor nos ensina, o Senhor nos pede, que o Senhor nos ordena, ora, nós estamos sendo causa de que a obra de Deus, esse reino, possa ser destruído. Talvez não destruído por completo, para ser eliminado da face da terra, porque o que garante a igreja não são apenas os seus membros, talvez o merecimento, os méritos de seus membros, não, mas sim os méritos infinitos de nosso Senhor. Contudo, nosso contratestemunho, nossa falta de amizade, de intimidade com Deus, maltrata por demais esse corpo místico. E mais, transmitimos às pessoas um corpo místico que não é real. Um corpo místico de amor, de misericórdia, um corpo místico que, sim, tem a sua autoridade porque ele é Senhor, porque ele aponta, ele demonstra os erros, os pecados que nós temos, e isso não é fácil pelo nosso orgulho, mas nós podemos projetar por uma ilusão um falso corpo místico que na verdade não é aquele que o Senhor, no seu ensinamento, nos deixou e nos ensina para que demonstremos às outras pessoas. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos convida a assumirmos com alegria, com comprometimento, com honra que isso merece, sermos corpo místicos desse Cristo. Justamente para que a nossa contradição não sirva como causa de uma aparente queda desse reino. No fim, ele diz que quem não está comigo está contra mim. Na verdade, é uma coisa muito simples. Se nós não caminhamos e ficamos parados, infelizmente, a nossa inércia, a nossa omissão já é um contra-testemunho. Eu e você somos chamados a seguir em frente. Eu e você somos chamados a ir além. Portanto, queridos irmãos, juntos, unidos ao Senhor, que é a cabeça da igreja, enquanto nós somos seus membros, possamos caminhar para demonstrar ao mundo que esse Cristo é vivo, que esse Cristo é amor e misericórdia e que Ele deseja agir para nos transformar e fazer com que tenhamos uma amizade plena com o Deus Todo-Poderoso, para que a nossa vida tenha sentido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você puder. Não só esse, mas todos aqueles que são postados diariamente aqui. Justamente para que esse momento seja para todos nós um sinal de esperança do próprio Deus. Deus abençoe.